Abra sua Bíblia em João 15. Eu quero continuar falando um assunto que nós começamos na quarta-feira passada, e eu quero dar continuidade a uma mensagem que o Senhor colocou em meu espírito. Eu quero declarar que é muito bom estar com vocês nessa manhã, nessa casa. Eu sinto que essa manhã será um momento de muita reflexão. O Senhor vai trabalhar algumas coisas em nosso interior. Existem algumas coisas que serão trabalhadas em nós, coisas que precisam ser alinhadas, ajustadas, coisas que precisam ser consolidadas. Mas antes de nós começarmos a ministrar a palavra, eu queria que você desse um abraço no seu companheiro. É um bom momento para você dar um abraço no seu companheiro, no seu amigo, e falar para ele assim: que lindo que você está aqui comigo. Aleluia, glória a Deus. Feliz pelos irmãos que visitam, sejam bem-vindos. Muito feliz em te ver, feliz demais em te ver. Deus abençoe sua esposa, Deus te abençoe. Muito bom ter vocês aqui. Esses jovens também, sejam bem-vindos. A mãe Antoniel já é da casa, então não precisa nem. Deus abençoe. João capítulo 15. Pode me dar um pouco de volume, por favor? João 15, versículo 1 diz: Eu sou a videira verdadeira. O meu pai é o quê? Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, e todo o que dá fruto, ele limpa, para que produza mais frutos ainda. Versículo 3, e toda a igreja se anima em ler alta voz comigo. 1, 2, 3 e vós. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, mais uma vez, e vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Sem mim nada podeis fazer. Leia também um texto comigo em Gênesis 1, 26. Gênesis capítulo 1, versículo 26. Gênesis 1, 26. E disse Deus: façamos quem? Façamos quem? A nossa e do começo. E disse Deus: façamos a nossa e a nossa semelhança. Deus tem ministrado muito no meu coração já há alguns dias sobre a necessidade de sermos fiéis representantes de Cristo. Parece ser uma frase muito simples, porque tudo aquilo que é muito falado sem espiritualidade perde o sentido. Por muitos anos e por muito tempo, a igreja denominada evangélica, ela tem falado em muitos púlpitos pelo país, ou até fora do país, sobre a necessidade de nós sermos preparados para sermos fiéis representantes do Senhor. Mas nós temos que chegar à origem dessa necessidade. Porque nós devemos ser representantes de um ser invisível, de um ser eterno e de um ser interno. Repita comigo: Deus é um ser eterno, invisível e interno. Outra vez: Deus é um ser eterno, invisível e interno. Qual é a finalidade da criação do homem? Por que o ser humano foi criado? Quando Deus desejou criar essa nova criatura chamada humano,
o que Deus tinha em mente. Qual era o real objetivo de Deus em criar você? Por que sentido Deus te criou? Por que sentido você veio para esse mundo? Qual é a finalidade de um Deus eterno, de um Deus invisível, de um Deus oculto, desejar criar criaturas tão inferiores a Ele? Existe uma palavra que tem sido muito falada nesse tempo, que é a palavra propósito. Todas as pessoas, crentes ou não crentes, filhos ou não filhos, se habituaram com essa palavra. Hoje, aonde você vai ouvir pessoas dizendo: eu tenho um propósito. A raça humana, ela está tão preocupada em fazer, mas ela não entende o porquê ela é. Querido, eu nunca vou ser útil em fazer algo se eu não entender o porquê eu tenho que fazer aquilo. Estamos entrando em cursos, diversas formas de entendimento, vários tipos de aplicações, para descobrirmos o que temos que fazer na terra. Pessoas estão ganhando muito dinheiro com isso, milhares de cursos, milhares de formas, para que o homem possa entender o que eu vim fazer na terra. E o ser humano resume a palavra propósito como algo que ele tem que fazer. Amém? Quem está entendendo? O ser humano resume a palavra propósito como algo que ele tem que fazer. Mas, querido, eu nunca vou entender o sentido do que eu faço se eu não entender o sentido do que eu sou. Antes de fazer qualquer coisa, eu preciso entender que coisa eu sou. É por isso que essa ideia de propósito, ela tem distorcido a mente de muitas pessoas. As pessoas andam correndo atrás do seu propósito, sem entender que ela é um propósito. Olha para o seu irmão e pergunte a ele: qual é o seu propósito? Diga para ele: não está fora de você. O seu propósito é você. A questão é como entender por que Deus criou o homem. Qual era o objetivo? Qual era o desejo? Qual era a finalidade? Qual era o sentimento quando Deus determinou criar aquele homem? Existem duas palavras escondidas no texto que nós lemos em Gênesis 1:26, que fala mais ou menos qual era a ideia de Deus, o objetivo de Deus em criar o ser humano. Deus fala duas palavras muito pontuais. Ele disse: façamos o homem a nossa e a nossa. Levanta a mão direita e diga: imagem. À esquerda, semelhança. A imagem seria a imagem. Aquilo que se vê. Então Deus falou: eu vou criar um homem que se pareça comigo. A imagem. Eu vou criar um homem que tenha o meu rosto, que entenda minhas mãos, que entenda o meu corpo. Isso sim, eu demoraria muito tempo para explicar. Mas quando Deus determinou criar um homem, Deus falou: o homem irá se parecer comigo, para ficar simples, para todo mundo entender. Então a segunda palavra, que não é imagem, é a palavra semelhança. A semelhança não é se parecer com Deus. A semelhança é ser como Deus. Quando eu olho para uma criança e eu digo que aquela criança é semelhante ao seu pai, eu não estou falando da sua estrutura na sua imagem. Eu estou falando que aquilo que a criança faz é aquilo que o seu pai faz. Então, quando Deus disse que criaria um homem à imagem dele, Deus estava dizendo: eu vou criar uma criatura que seja como eu. É por isso que quando Adão foi desenvolvido e criado nesse mundo, Deus falou uma palavra que seria o propósito da sua existência. Deus disse a ele: governe, domine. Porque como seu Criador é rei, como seu Criador é um governador, como seu Criador é um dominador, e ele criou a sua criatura para ser o que ele é, ele disse: você será como eu, governe toda a terra.
Para que o ser humano foi criado? Para um sentido: reproduzir a imagem de um Deus invisível, eterno, interno. Para que o ser humano foi criado primeiro? Para reproduzir a imagem de um Deus invisível, de um Deus eterno e de um Deus interno. Para que o homem foi criado, além disso, para que o homem fosse como Deus, falasse como Deus, operasse como Deus, funcionasse como Deus. Não é que o homem seria um Deus inferior a um Deus superior, não tem nada a ver com isso. Era que o homem seria uma réplica do que um Deus eterno e invisível e interno é. Então, para que Deus te criou? Para que você se pareça com Ele e para que você seja como Ele. Esse é o complicado, que nós queremos ser tudo, menos ser como Deus. Então, como é que nós estamos correndo atrás de um propósito sem entender que esse é o seu propósito? Querido, seu propósito não é ter uma mega empresa. Isso pode ser parte da sua vida, não o seu propósito. Querido, o seu propósito não é ser um grande profissional. Isso pode ser parte da sua vida, não é o seu propósito. Estamos definindo o propósito com algo que se faz, mas o propósito não é algo que se faz. O propósito é algo que eu sou. Então, pastor Leonardo, qual é o meu propósito? Você nasceu para representar um Deus eterno, invisível e interno. Então, porque nós falamos que nós somos criados para representar o Senhor? Porque o propósito de todo ser humano nessa terra é esse: parecer como Deus e ser como Deus. É por isso que quando Jesus veio como homem, poucas pessoas entenderam quem Ele era. Porque Jesus, Ele não era comum como os homens comuns. Por isso que Jesus disse: quem vê a mim, vê o meu Pai. Eu não falo de mim mesmo, mas o meu Pai fala por mim. Porque o ser humano nasceu para se parecer com Deus e para ser igual a Deus. É por isso que para Jesus não era difícil curar alguém, porque aquele que o criou para ser como Ele tem o poder de curar todas as coisas. Querido, qual é o seu propósito? Se parecer com Ele e ser como Ele. Aquela árvore da vida que Deus plantou dentro do jardim de Adão era a estrutura do que Deus queria ou que Deus estava fazendo na vida do próprio Adão. A árvore, o tronco era Cristo, os ramos era a humanidade, e o fruto era o que Cristo no homem geraria. Só que, eu vou dar um exemplo para vocês. O Vitor, ele é um ramo preso a um tronco que é Cristo. E o fruto que ele produz é algo que alimenta o Cristo que vive em mim. É por isso, querido, um pomar sem árvores frutíferas gerará morte. Você sabe qual é o problema do nosso meio evangélico nessa temporada, nessa estação? O problema é que temos muitos crentes, mas poucos ramos. E se nós não tivermos ramos, nenhum crente tem vida. Porque, querido, eu vou te explicar uma coisa: a única forma de você comer de Deus é alguém te dar a Deus. Deus não tem como alimentar diretamente você. É por isso que existe a palavra congregai-vos. Porque no momento que você está congregando, os ramos que têm os frutos alimentam Cristo que vive em você. Uma geração que tem crentes, mas uma geração que não tem ramos. Uma geração que espera que Deus diretamente lhe dê algo. Quanto que Deus Ele vai dar a você através de alguém que carrega esse fruto. Vamos lá em João capítulo 15, eu quero ficar dentro disso. João capítulo 15, versículo 1.
eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o agricultor. Irmãos, existe um grande segredo na cruz. Jesus, ele poderia ter morrido de diversas formas: degolado, esfaqueado, tomando machadadas, sendo arrastado por um tipo de cavalo. Existiam muitas formas cruéis que poderiam ser um veículo para matar Jesus cruelmente. Muitas pessoas acham que Jesus morreu na cruz porque era o instrumento mais cruel que existia, e não era, existiam coisas piores. Como a história diz, como Tomé morreu. Tomé morreu esfolado, tiraram a pele do corpo dele e arrastaram ele em um carro aberto por toda a Índia. Existiam formas mais brutais do Senhor ser assassinado. Mas por que a cruz? O que existe de segredo na cruz? O que existia escondido por trás daquelas duas madeiras? A forma de Deus falar com o homem sempre foi por meio de duas estruturas. É por isso que muitas vezes você vai ver Paulo falando de uma forma, e no mesmo livro você vai ver Paulo falando de outra. Parece até que o que ele falou depois contradisse o que ele falou antes. Um exemplo: na carta aos Coríntios, Paulo fala assim: irmãos, nós que somos perfeitos. Na mesma carta, lá na frente, Paulo fala assim: nós que estamos alcançando a perfeição. Que história é essa, Paulo? Eu sou perfeito ou estou alcançando a perfeição? É porque a forma de Deus falar dentro de uma realidade bíblica sempre foi em duas realidades. Deus sempre falou no aspecto vertical e Deus sempre se expressou no aspecto horizontal. Repita comigo: vertical e horizontal. É por isso que Cristo, ele teve que morrer em uma cruz, porque a missão que Jesus recebeu foi uma missão vertical. A missão que Jesus recebeu foi uma missão dada pelo Pai. Assim como Adão nasceu de Deus, Jesus nasceu de Deus. Ambos receberam uma missão vertical. Nenhum homem orou por Adão para dar algo a Adão. Nenhum homem orou por Jesus para dar algo a Jesus. Tanto Adão como Jesus receberam algo vertical, direto de Deus. O problema é que Adão não conseguiu desenvolver horizontalmente aquilo que ele recebeu verticalmente. Querido, muitos de nós recebemos algo vertical. Entendemos que há um ministério em nossa vida. Entendemos que há uma missão em nosso espírito. Entendemos que fomos chamados para algo. Mas na hora de pegar aquilo que recebemos vertical e desenvolver no horizontal, paramos com as pedras, paramos com as afrontas, paramos com o desânimo. Porque não é porque você recebeu vertical que você vai produzir horizontal. Adão recebeu vertical, mas Adão não conseguiu desenvolver horizontalmente. Porque na hora dele desenvolver o propósito que ele carregava, ele desobedeceu a Deus e comeu do fruto. Mas Cristo recebeu verticalmente, e ele desenvolveu horizontalmente. É por isso que ele morreu em uma madeira, subindo vertical e horizontal. E quando ele morre naquela madeira, ele diz: está consumado, porque ele recebeu do céu e desenvolveu na terra. Quem pode aplaudir o nome dele? Coloca a mão no ombro do seu irmão, diga para ele: você, profetize e diga: você pode ter recebido algo do céu, mas está com dificuldade de manifestar isso horizontalmente entre os homens. Mas assim diz o Senhor: eu vou desatar o que te impede de manifestar essa glória na terra. É por isso, irmãos, que tem muitas pessoas que vivem dizendo: eu tenho promessas. Ele tem, mas não manifesta. Aí Jesus falou uma coisa muito linda: eu sou a videira,
eu sou o tronco. E ele diz: o meu pai é um agricultor. Quem plantou a videira? O pai. Ele plantou como? Na vertical. Aí ele diz: agora que eu sou a videira, vocês são os ramos. Porque não é a minha obrigação desenvolver esse propósito horizontalmente. É obrigação da minha igreja, dos meus filhos. Para que você nasceu, irmão? Para representar um Deus invisível, eterno e interno. E como você vai representar esse Deus? Em seu aspecto horizontal. Com problema com irmãos, com dificuldade com pessoas. É por isso que Paulo, ele escreve um texto que eu acho muito lindo em Gálatas. No final do livro ele fala assim: agora ninguém me inquiete mais, porque eu carrego em mim as marcas. Ou seja, Paulo estava dizendo: nada no horizontal pode me parar de desenvolver o que eu recebi. Mas eu pergunto para vocês, irmãos, quantas pessoas receberam verticalmente um propósito lindo, mas esse propósito está confinado em você? Está preso. E você vive frustrado, porque você entende que tem algo de Deus plantado em você, mas você não consegue manifestar isso. Aí sabe quem você culpa? Os irmãos. Sabe quem você culpa? A vida. Sabe quem você culpa? As coisas. E ele está dizendo: para desenvolver o meu propósito vertical, horizontalmente, não tem moleza, porque o mundo jaz no maligno. Nós estamos vivendo em uma geração de uma igreja muito infantil, irmãos. Uma igreja que para de fazer as coisas porque alguém falou mal. Uma igreja que para de fazer as coisas porque teve uma fase ruim, então abandona tudo. Estamos vivendo em uma geração que os irmãos em Cristo se tornaram mais infantis do que nunca. Você já percebeu que qualquer dorzinha que uma pessoa sente, a primeira coisa que ela pensa em largar é o que ela faz na igreja? Mas, irmão, por que não larga o trabalho? É porque em uma escala de valores na vida dele, Deus sempre foi o último. Porque quando você está endividado, você só tira do seu orçamento aquilo que não dá sentido a você. Uma pessoa, quando está endividada, a primeira coisa que ela fala assim: vou cortar academia, vou cortar comer fora, as coisas que você pode conviver sem. E quando você não está bem, a primeira coisa que você pensa é cortar Deus, o que faz para Deus, o que faz na casa de Deus. Por que isso? Porque na escala de valores, o que você faz para Ele é o que sobra. Obrigado pelo seu amém, tão empolgado. Por que não larga o trabalho, irmão? Não está ruim a vida? Larga o trabalho. E como é que tem coragem de vir para o culto e dizer que Deus é tudo para você? Irmão, para de mentir. Eu falo isso pelo Espírito, não dando um recado a ninguém, que eu não sou disso. Como viver uma vida dizendo que o Senhor é o meu tesouro, se a última pessoa que eu penso na lista das minhas obrigações é Ele? É uma coisa que eu falo aos filhos da casa aqui: não acredite no que ninguém fala, acredite no que a pessoa é. Todo mundo pode falar bem. Quem é que fala melhor do que um político? Você vai ouvir um discurso de um político, você chora, porque ele te convence que aquilo é uma extrema verdade. Mas depois o que ele faz não condiz com o que ele falou. Porque o homem não pode receber crédito pelo que ele fala. O homem tem que receber crédito pelo que ele é. Jesus não disse: conhecereis a árvore pelo que ela fala. Jesus disse: conhecerei a árvore pelo seu fruto. Aleluia! Querido, pode ter o talento que for, pode falar bem como for, pode ser bonitinho ou bonitinha, não me convence. Não é o que você faz, é o que você é. Porque o seu propósito não é fazer, o seu propósito é ser. Aleluia!
É uma hora linda de você dar um abraço nessa pessoa que está do seu lado. Dá um abraço nela e diga para ele assim: que momento lindo nós estamos vivendo aqui. Os ramos que somos nós, nascemos para desenvolver o propósito eterno horizontalmente. Querido, os ramos que carregam frutos, na maioria dos casos, melhor dizendo, em uma videira, os ramos que carregam frutos, eles não ficam levantados verticalmente, eles ficam deitados horizontalmente. Então Jesus estava dizendo: vocês são responsáveis por desenvolver o que eu comecei entre os homens agora. Querido, ninguém vai conhecer Jesus por Jesus diretamente. Todas as pessoas vão conhecer Jesus por você. É por isso que quando João foi arrebatado ao céu, a primeira imagem que ele vê de Jesus, ele não vê Jesus no trono, ele vê Jesus entre os candeeiros. E lá na frente você vai ver que Jesus diz que os candeeiros é a igreja, ou são as 7 igrejas. É por isso que o mau testemunho que você dá, os maus atos que você faz, você se torna um opositor. Querido, o anticristo não é alguém que virá, o anticristo é alguém que vive com Cristo de uma forma equivocada. João diz: no meio de nós já existem muitos anticristos. Anticristo não é somente um cara que vai vir. Anticristo é alguém que carrega Cristo. Anticristo é alguém que diz que crê em Cristo. Anticristo é alguém que diz que vive para Cristo, mas no jogo a mano, na hora do fogo, na hora do vamos ver, não é Cristo que se vê nele. Na hora do vamos ver, na hora da pressão, na hora do fogo, o que sai é um palavrão, não é Cristo. Anticristo não é alguém que virá somente, mas alguém que já está em nosso meio. Como Cristo será conhecido hoje? Ele não vai vir como um anjo falar. Como é seu nome? Jairo, Tiago. Ele não vai vir como um anjo dizer: Tiago, eu sou Jesus. Querido, isso aconteceu com Paulo e são fatos isoladíssimos. Ele não virá agora e vai falar: Ed, eu sou Jesus. Não. A responsabilidade que ele seja visto não é mais dele. A responsabilidade que ele seja visto é dos ramos que fazem parte da videira que ele é. Porque ele colocou a vida dele em você. Porque ele colocou o espírito dele em você. Porque a vida dele habita em você. A vida dele não habita em você para te fazer sentir bem, irmão. A vida dele não habita em você para você chorar no culto, querido. A vida dele não habita em você para você se sentir feliz um dia. A vida dele habita em você para que quando você sair de uma reunião como essa, o mundo possa ver que ele está vivo em você. Nascemos para ser fiéis representantes da sua pessoa. Olha o que ele disse: eu sou a videira, vocês são os ramos. Ou seja, nós estamos fundidos. E o ramo, ele perde o sentido de vida, porque o ramo não presta para nada se ele não estiver cravado em um tronco. Querido, se você ainda tem algo para fazer fora de Jesus, é porque você ainda não está em Jesus. Porque no momento que você estiver em Jesus, nada faz mais sentido, porque para um ramo não existe sentido viver sem um tronco. Sabe por que você pode passar a crise que for? Sabe por que você pode passar a luta que for? Sabe por que você pode passar momentos tão terríveis e ainda com o seu coração permanecer querendo a Ele? Porque Ele te colocou em um tronco e a vida dele alimenta você. Mesmo fraco, mesmo sem força, mesmo sem querer, você corre para Ele. Porque um ramo entendeu que não consegue mais viver sem um tronco. Querido, fora de Jesus você não vai encontrar mais nada. Fora de Jesus, quem já provou dele não encontra nada. Não encontra nada. Ele falou: vocês eram estranhos. Quem estava aqui quarta-feira? Vocês eram estranhos. Depois vocês passaram a ser escravos, servos.
mas agora eu me fundi em vocês. Nós somos um. Eu sou o vertical e vocês expressam o horizontal. Só que tem uma coisa: como vocês estão em mim e eu estou em vocês, vocês nasceram para dar um fruto, ou nasceram para dar frutos. Querido, o que o fruto fala sobre a árvore? Quem ela é? Por que você sabe que aquilo ali é um pé de manga? Porque o fruto é manga. Por que você sabe que ali é um pé de caju? Porque o fruto é caju. Você só sabe o que a árvore é legitimamente quando o fruto brota. E ele diz que nós, como ramos, nós temos que dar muito fruto. Mas qual é o fruto que ele está dizendo? Ele está apontando para um fruto que está em Gálatas 5. Ele diz: mas aqueles que vivem no Espírito produzirão um fruto. E esse fruto tem 9 especialidades: primeiro amor, bondade, longanimidade, mansidão, domínio próprio, alegria. Tudo o que nós chamamos de representação do fruto do Espírito aponta para a árvore. E a árvore é Cristo. Querido, não cabe a você viver triste. Cristo te requer feliz, porque a sua felicidade não expressa você, a sua felicidade expressa Ele. Querido, às vezes você tinha tudo para chutar o pau da barraca, mas não cabe a você fazer isso, porque o seu domínio próprio não expressa você, o seu domínio próprio expressa a Cristo. Tudo aquilo que o ramo produz não fala do ramo, fala da árvore. Eu pergunto a você com toda sinceridade: se nós olharmos para a sua vida hoje, para as 24 horas que Deus tem te entregado, quem os seus frutos está expressando? Se na sua vida não for Cristo que está sendo visto, é porque você não entendeu qual é o propósito da sua existência. O que governa os seus pensamentos? O que governa as suas palavras? O que é que governa os seus desejos? Irmãos, eu não estou falando isso a mérito de peso de condenação, em nome de Jesus. Estou falando isso a mérito de reflexão. Como eu disse, essa vai ser uma manhã reflexiva. O que tem governado as suas atitudes? Sabe o que é perigoso? Ele diz que o ramo que está nele não produz fruto. É alguém que será tirado e lançado no fogo. O fogo aqui não é inferno, como muita gente pensa. Porque uma vez ramo, de verdade, sempre ramo. O fogo aqui não quer falar de inferno. O fogo fala de provações que me levam a purificações. O filho que for ramo, mas a sua vida não produz a ele, será alguém que será provado, como a pastora disse, alguém que Deus vai ter que tirar coisas para que entenda a realidade da sua existência. Querido, Deus já me tirou muitas coisas. Está falando com você alguém que já provou isso. Às vezes, a obra de Deus em tirar algo não é para nos machucar, mas era para nos reposicionar. O ramo que não produzir o fruto que aponte para a árvore, ele será arrancado, será provado. Querido, existem muitas provações que nós articulamos para passarmos, mas nós julgamos isso como uma responsabilidade de Deus. Por que Deus? Porque eu estou passando isso. E Deus está dizendo: você é um ramo. E um ramo que não produz, eu tenho que lançar no fogo para que ele preste para alguma coisa. Porque o ramo que não presta na árvore, presta para a lenha. Alguma coisa você vai ter que prestar.
Pelo menos você vai ter que passar por um vento bravo na sua vida para pelo menos ter um testemunho para contar. Porque o ramo que não presta na árvore, ele presta na lenha. Olha para o seu irmão e pergunte a ele: você vai prestar na árvore ou na lenha? Fale para ele: na lenha a coisa fica preta. Amém, queridos? Já estou encerrando. 11 horas, passou rápido. Mas aqueles ramos que dão fruto, e é nisso que eu quero falar e já termino. Quem aguenta me ouvir mais 5 minutos? O versículo 3 do capítulo 15, você pode ler comigo, por favor? 15, verso 3. 15, verso 2: todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, e todo o que dá fruto, ele limpa, para que produza fruto mais ainda. Eu vou falar agora com a segunda classe. São pessoas que estão vivendo intensamente com o Senhor, e são pessoas que estão produzindo algo para Cristo. São pessoas que estão produzindo fruto, pessoas que estão se esforçando para que Cristo frutifique através delas. Querido, qual é o papel que o ramo tem que ter para que a árvore produza através do ramo? O ramo não precisa suar, o ramo não precisa se esforçar, o ramo só precisa se render. Mas você sabe qual é o nosso maior desafio como homens naturais e mulheres naturais? Nos rendermos a Ele. Porque, querido, é fácil ter as coisas em minhas mãos, é fácil ter poder sobre as coisas, é fácil eu manipular as coisas, é fácil eu fazer o que eu quero. O difícil é eu deixar que alguém assuma por mim aquilo que eu poderia escolher. Um ramo não tem opção, a não ser se render. E esse ramo que está rendido à árvore, esse ramo que está rendido ao Senhor, é alguém que produz frutos, mas chega uma hora que o Senhor limpa ele. Querido, quantas vezes você está vivendo um tempo bom com Deus, mas do nada você se sente vazio? Quantas vezes você está buscando a Deus, está em comunhão com os irmãos, está buscando a Ele, está com fome dEle, está investindo tempo com Ele, mas quando você vai ver, você se sente vazio. Aí você diz: eu tenho orado, nada acontece. Eu tenho lido a palavra, não entendo nada. Eu tenho ido para os cultos, nada tem mudado. Quantas vezes você se dedicou em buscar ao Senhor e não encontrou o Senhor, e isso te fez se sentir vazio? Está comigo aqui? Não é porque você começou a produzir que ele vai acabar nessa medida. Todo mundo que começou a produzir para o Senhor, existem ciclos que Ele limpa para que a pessoa passe por um processo de renovação. Davi, quando ele era músico, ele tocava diante de Saul, os demônios saíam. Davi se tornou tão confiante que ele não tinha nem mais medo de Saul. Na cabeça dele, ele ia tocar diante de Saul, ele dizia: quando eu tocar, o demônio vai sair. Até que um dia Davi foi tocar, o demônio não saiu, e além de não sair, pegou a lança para matar Davi. Ou seja, tudo que Davi fazia dava certo. Mas como o Senhor quer que nós não confiemos na carne, chega uma hora que você continua fazendo o que dá certo, e Ele fala: eu vou limpar isso aí. Ele limpa, Ele troca o método, Ele troca a forma, para Ele não te deixar depender da carne. Deus não quer que você se garanta, meu querido. Deus não quer que você confie em você. Deus não quer que você acredite em você. Deus quer que o ramo viva rendido, para no tempo dele produzir o que Ele deseja. Todo mundo que confia em si se frustrará um dia. Mas eu fazia sempre isso, sempre dava certo. Ele diz: não, uma hora isso para. Porque
levante suas mãos. O seu Deus é um Deus que vive de glória em glória. O seu Deus é um Deus que vive de medida em medida. Querido, talvez você sente que você não é mais a pessoa de antes, mas isso não é ruim. É Deus limpando você e dizendo: eu estou liberando uma porção maior, uma porção maior, uma porção maior, uma porção maior. Quem pode aplaudir o nome dele e honrar a ele? Muitas vezes nós ficamos pensando: eu não sou mais quem eu era antes. E quem disse que Deus quer que você seja o que você era? O seu Deus não vive no ontem. Ah, mas antes eu tinha mais comunhão com Deus. Não, você não entendeu o que Ele está liberando agora. É tempo de crescer em graça. É tempo de crescer em vida. Foi ontem, ele já limpou ontem o caminho, acabou. Agora é hora de se sentir vazio para o novo ciclo. Querido, porque se eu não me sinto vazio para ser cheio, eu sempre serei cheio de mim mesmo. É um ciclo que o ramo terá que ser limpo, para que algo novo brote em sua vida. Se vós permanecerdes em mim, Ele não coloca peso. Querido, quem está colocando esse peso dentro de você não é Deus, é você mesmo. Quem está dizendo que você está fraco, que você não está bem, não é Deus, é você mesmo. Não acha que o Espírito Santo irá colocar peso em você, não é Ele, é você. Porque quando Ele fala conosco, Ele não nos pesa, Ele nos consola. Ele é o Consolador. De achar que você não está dando para Deus o que deveria dar, você nunca vai entender o que Ele quer construir agora. Quando joga o peso de lado, Ele disse: vinde a mim, vinde a mim, vinde a mim, vinde a mim. Ele não falou: eu aceito quem não tem fardo. Ele não falou: eu aceito quem não tem peso. Ele falou: se está sobrecarregado, se você tem se culpado, se você tem se cobrado, se você tem se martirizado, vinde a mim todos vós que estáis oprimido, que estáis cansado, e eu tomo a responsabilidade de te aliviar. Ele não vai te aceitar sem carga, Ele te aceita com carga. Porque a responsabilidade de tirar a carga não é sua. A responsabilidade
Não se culpe, não se culpe, não se culpe. Não se culpe, não se culpe. Deixa Ele te tornar limpo, deixa Ele te tornar limpo. Deixa Ele te tornar limpo. Não é por sua força. Não é por sua força. Esse nome é maior que tudo, Ele é. Oh, quão lindo esse nome é, nome de Jesus. Não é por sua força. Não é O céu para Você pode segurar as mãos dessa pessoa que está do seu lado e falar para ele ou para ela. Diga, não é por sua força. Diga, não acho que por causa de suas falhas o Senhor abandonou você. Diga para ele, não acho que é por causa da sua ineficiência que o Senhor abandonou você. Ele te criou para um objetivo. Ele quer ser visto através de você. Ele quer ser visto através de você. Diga, meu irmão, eu acredito que ao longo desses dias o Senhor irá liberar uma carga poderosa da sua graça em sua vida. Diga, o Senhor vai liberar uma carga poderosa em sua vida. Desfrute dessa vida. Desfrute dessa vida. Desfrute. Desfrute.